Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Vou esperar vocês me encontrarem para a gente conversar um pouquinho sobre inseto trips, conforme combinado na semana passada. A gente vai bater um papo a respeito desse insetinho chato que acaba com as nossas plantas. Enquanto isso eu vou ajustando a câmera para vocês poderem visualizar melhor. Quando a gente fala em pragas, né, nas plantas, doenças, existe algumas que são muito semelhantes com as outras, né? E aí a gente fica perdidaço do que fazer, de diagnosticar, de saber o que é realmente. E isso é comum, gente, e sempre vai acontecer, tá? Bom, galera, nós vamos falar do inseto trips, que é um inseto que vem atormentando os cultivadores de qualquer tipo de plantas, tá? Só que o trips é um insetinho que gosta muito das vandas e das catleias. Ele tem uma preferência por essas orquídeas. E eu vou pegar uma imagem que eu salvei para vocês aqui no meu computador para mostrar para vocês a diversidade. Eles podem ser de formatos diferentes, cores diferentes, tá? E a gente nem sempre encontra esse inseto na planta, tá? Eu vou explicar tudo isso para vocês. Eu só vou abrir aqui a imagem que eu devia ter deixado pronto antes, mas Juliana Garcia, né? Não tem pra ninguém. Vamos ver se tá nesse computador também, né? Essa imagem horrorosa que vocês estão vendo é de um monte de inseto trips. Vocês estão vendo o que tem dele na cor branca, beijinha. Vocês estão vendo os ovos ali todos juntos? Estão vendo um monte de feridas na folha, furos? Estão vendo esses furos na folha, gente? Isso aqui não é um inseto, tá? Isso aqui é o furo que o trips está causando na folha. Estão vendo esses riscos branquinhos, ó? Eles estão ralando, sugando a seiva da tua planta, tá? A fase da larva, os ovos, a larva, o inseto adulto, tá? Então tá tudo reunido numa foto só, tá? É sobre esses bichos feios que vocês viram aí que a gente vai conversar nessa live, tá? É sobre eles que a gente vai falar. O que tem acontecido, gente? Sabe aquela dificuldade que nós temos de diferenciar fungo de bactéria? Sabe essa dificuldade que a gente tem? Porque as características, as manchas são semelhantes muitas vezes. Isso acontece também com os insetos, tá? O ato de ralar, sugar, machuca a folha, dá entrada a fungos e bactérias e a folha vai secando, ela vai amarelando, ela vai ficando apática, ela vai ficando pálida até cair, tá? Isso acontece com infestação de cochonilhas, tá? É a mesma característica. Isso acontece com a infestação de ácaros. Isso acontece com a infestação de trips, tá? Então, pessoal, eu anotei aqui algumas situações pontuais para a gente tentar discernir um ataque de trips, né? Porque muita gente não conhece, muita gente olha, às vezes você encontra um insetinho trips e a pessoa acha que são pequenas formigas, quando não, é o inseto trips. Eu fiz um vídeo para vocês, eu tenho um vídeo já de alguns anos comigo, onde eu filmei o inseto trips, tá? E eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Vocês estão vendo esse pretinho andando, ó? Tá vendo que tem umas formiguinhas andando na folha? Esse é o inseto trips. Eu vou colocar de novo para vocês. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, esse escondeu. Tá vendo? Tem um grandão, bem preto, e um mais magrelinho. Vocês viram? Gente, esse bichinho danado, esse inseto, eu trouxe essa planta aqui para mostrar para vocês, explicar como que é o hábito dele, tá?
Essa planta aqui é uma Aloha Case, uma maravilhosa Aloha Case. Quando o Trips se aloja na flor, ele adora ficar escondido aqui no meio, entre as sépalas e as pétalas. Então, nós temos 3 sépalas, 1, 2, 3, e temos 3 pétalas, 1, 2, 3, contando com o labelo, que é uma pétala modificada, tá? O inseto Trips, gente, ele gosta de se encaixar nesse miolinho aqui, onde você tá vendo o branquinho. Ele mora aqui no meio da junção das sépalas e pétalas. E aí ele vai percorrendo toda a planta, desde raiz, desde rizoma, pseudobulbos, caules, flores. Ele mora na planta inteira e ele mora também no ambiente de cultivo da sua casa, tá? Então, muito se engana quem acha que o Trips só está presente na planta. O Trips também está presente na tua casa, tá? Gente, o Trips é um inseto que aparece aos montes no tempo seco e no alto verão, tá? É onde há a maior incidência de Trips, é no dia quente e seco, tá? É onde eles vêm, botam ovo para tudo quanto é lado e se multiplicam, tá? Quem mora em regiões secas tem mais incidência de Trips. Outra situação que eu quero que vocês anotem no caderninho Orquideomania, gente. Quando cultivamos uma planta de forma errada, vamos supor, você tem uma orquídea que necessita de muita luminosidade, mas você não tem essa luminosidade ideal na sua casa. Você não tem. E aí você acaba cultivando essa orquídea com menos luminosidade. Isso significa que há uma discrepância, que você não está cultivando a tua orquídea da maneira como ela deveria ser cultivada, certo? O que acontece? A planta fica patinando, a planta fica alvo fácil para todo tipo de praga de jardim. Vocês sabiam disso? Uma planta que não é bem alimentada, que não é adubada corretamente, uma planta que não é cultivada da maneira específica, da maneira ideal, ela é alvo fácil de pragas de jardim. Então, se você tem uma catleia, se você tem uma catasetum que precisa de alta luminosidade, se você a cultivar na sombra, aquela planta fica suscetível, bem mais que as outras, do ataque de pragas de jardim, pulgão, cochonilha, trips, ácaro. Então, se apeguem a essas duas situações. Cuidado com a baixa umidade relativa do ar, cuidado com o calor excessivo e cuidado para vocês não cultivarem as plantas em desacordo com o que ela exige, tá? Bom, falamos desses 3 itens, mostrei o que é o inseto para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção às características que eu vou dizer para vocês. Eu fiz um breve resumo, porque são alguns detalhes importantes. Sintomas, gente. O que acontece com a minha planta quando ela tem a infestação do inseto Trips? As folhas vão ficando pálidas, as folhas vão ficando desbotadas, num tom apático e vai começando a ficar bronzeada, amarronzadas, até caírem. Por que isso acontece? Porque o Trips, ele é um inseto ralador, sugador, tá? E ele vai pegando o que a planta tem de essencial, que é a seiva. E aí a planta, a folha que tem seiva, vai murchando, definhando, ficando amarronzada até cair. As pessoas acreditam que o Trips só fica na folha, mas não, o Trips fica na planta toda. Quando o Trips atinge a flor, o que acontece com a floração? A floração pode não acontecer, né? A planta emite lá a haste floral, a planta emite a espata, só que não vinga. Por que não vinga? Pode ser a incidência do inseto Trips, tá? Ele faz morada dentro da espata, ele faz morada dentro do botão, ele faz morada na haste floral ou
a flor nasce deformada, tá? Ou a flor não nasce, cria uma gosma, um melado ali. Um fato curioso, gente, é que o tríps do ovo ao inseto adulto, só 16 dias. Então, o tríps vai lá, coloca o ovo, em 16 dias ele é um inseto adulto, colocando ovos por tudo quanto é lugar no seu orquidário, tá? Então, gente, existem diversas tonalidades de inseto tríps. Então, você pode encontrar ele na fase de larva, que ele é mais amarelado. Você pode encontrar ele na fase de jovem, né, que é a ninfa, esverdeado, tá? Ou na fase adulta, que ele é já marrom preto, sabe? Ele tem essas tonalidades, tá? E existem dois tipos de tríps. Tem o tríps, gente, que fura a folha. Prestem atenção. O tríps fura a folha e põe os seus ovos dentro da folha. Não sabia disso, né? Mas é. E tem o tríps que fica sobre a folha, ralando, sugando, ralando, sugando. Então nós temos dois tipos de tríps safadinhos. O que fura a folha e bota ovos dentro da folha e o que fica na parte externa da folha. O da parte externa fica onde, gente? Principalmente na junção das folhas. Então, se você tem uma planta suja, uma planta que a bainha tá toda esfarelenta, uma planta que acumula água na junção das folhas, é lá que o tríps vai morar, tá? Em cantinhos escondidos, assim como a cochonilha faz também. E a gente não acha, a gente não vê, tá? Além da planta em si, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, porque o tríps adulto, olha como ele é sem vergonha. O tríps adulto, ele voa até 1 metro de altura, tá? Então ele fica ali em volta da planta. Quando ele vai pôr ovos, ele vai lá pro chão. Ele sai de perto da folha, da planta, vai lá pro chão e bota ovos. E aí essa filharada cresce no teu quintal, tá? Então, tratamento de inseto tríps, não adianta só você passar o inseticida na planta. Você tem que passar um larvicida no ambiente todo, tá? Juliana, uma única aplicação basta? Geralmente não. Ah, pode ser um inseticida fraco? Não, tá? Não. Juliana, essa aplicação de inseticida é só pulverizada? Só um chumacinho? Não, não. A aplicação do inseticida no controle de tríps tem que ser banho nas plantas. É você jogar o inseticida de maneira que lave a sua planta, tá? Se você só pulverizar, você não vai pegar o inseto, tá? Então, gente, é difícil controlar. Todo ano no verão eles aparecem, principalmente em regiões muito secas e muito quentes, tá? Seu João. Então, assim, existe uma forma de controle natural, tá? Que são as aplicações daquelas placas azuis pelo ambiente. Sabe aquelas placas que tem uma cola azul? Eu vendia no site, mas não vendo mais. São placas azuis que você espalha pelo orquidário, tá? São iscas pro tríps grudar ali, tá? É uma forma de controle natural. E aí nós temos as joaninhas. As joaninhas, gente, são as queridinhas que vão lá e comem o tríps. Então é um controle biológico, né? As joaninhas são aqueles insetinhos fofos, de diversas cores, que é uma bolinha bonitinha. Ela é o controle biológico para eliminarmos o tríps. Então não matem joaninhas. Joaninhas fazem bem para as plantas, tá? Joaninhas são parceiras do cultivo de qualquer plantinha. Deixa a joaninha viva, não mate joaninha, tá? Então vai usar inseticida. Qual inseticida eu uso, Ju? Gente, aqui a gente utiliza Evidence, mas existem vários outros inseticidas fortes como o Evidence, tá? Aí você vai ter que procurar.
A dica, o segredo é saber fazer a aplicação, tá? Então você vai dar um banho na planta, frente e verso da folha, tá? Tanto na frente da folha quanto no verso da folha, na flor, na planta toda. Se a flor tiver infestada, gente, a melhor coisa que vocês fazem é pegar um saco, cortar a flor e jogar fora, tá? Isso é um controle. Não, gente, joaninha, tá? A joaninha, ela é redonda, pequenininha. Aquela verdinha de bolinhas amarelas não é joaninha. Aquilo lá é vaquinha, não é joaninha. Aquela lá é prejudicial às plantas, tá? Nós estamos falando das joaninhas, as redondinhas, as bolinhas, tá? Pessoal, o inseticida tem que ser aplicado de forma abundante. Então você vai se proteger, você vai pôr máscara, você vai pôr óculos, você vai pôr roupa, você vai pôr proteção no teu rosto, porque o veneno é forte. E muitas vezes, gente, vai ter que ser feita 2 a 3 aplicações. Lembrando, passou inseticida na planta toda de forma abundante, você vai ter que passar os larvicidas no ambiente. Então são 2 produtos diferentes. Quando você for comprar o produto, leia, veja se é larvicida, tá? Aqui nós temos o Evidence, eu não vendo, tá, gente? Eu não vendo. Aqui nós temos o Evidence para passar na planta de forma abundante e nós temos o Niltrine, não é Caltrine, é Niltrine para passar no meio ambiente porque ele é um larvicida, tá? O pessoal tinha me pedido muito essa live a respeito do trips. Não é fácil de achar o inseto na planta. Muitas vezes a gente tem a característica de folhas apáticas, folhas raladas, folhas machucadas e a gente confunde com ácaro, tá? E aí é o trips incidindo. Juliana, mas aí fica difícil. Pessoal, eu compreendo. É o que eu disse no início dessa live. As características de determinadas pragas são semelhantes. Então, procurem pelo inseto adulto. A lupa, nesse momento, é um grande aliado, tá? A lupa vai te ajudar a ver o trips na folha. A lupa vai te ajudar a diferenciar o que é trips e o que é ácaro. A lupa vai te ajudar a encontrar o inseto na folha e na flor. Eu vou abrir agora algumas imagens interessantes do desbotamento que ele causa, tá? Então a gente vai mostrar aqui para vocês algumas imagens que eu acho importante do desbotamento que vai acontecendo na folha. Vocês estão vendo que a folha está toda riscada? Esse é o inseto jovem. Estão vendo aqui? Todo riscadinho. Esse é o ralar, sugar do trips, tá? Esse é um trips, ó. Aqui nós temos os 3 estágios dele. Lembrando que ele pode ser marrom. Parece uma pulga achatada, tá? Parece uma pulga achatada. Nós temos ele de 3 formatos de corpo diferente, né? Pode ver que um tem um cortadinho aqui, o outro não tem. É aquele que um fura a folha e o outro fica sobre a folha. Olha ele adulto aqui, ó. Olha as manchas que ele vai fazendo na folha. Estão vendo aqui? E aí, gente, não há folha que resista, tá? Deixa eu pegar um pé de alface. Não há folha que resista. A folha acaba caindo, tá? Ficando apática e tchau, tchau, né? Esse já é pulgão, tá, gente? Deixa eu voltar aqui pra cima. Olha que dó. A folha fica toda furada, gente. Os filhotes. Acho que deu pra ver bem. Os ovos, ó. Olha a folha toda furadinha, gente. Então, pessoal, o trips, ele pega também muita produção do alface, cultura do alface, as hortaliças. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente locais onde tem frutas cítricas, o trips está presente, tá?
Então, façam a prevenção. Um parceiro na prevenção, gente, é o óleo de nim, tá? Então, o óleo de nim, ele pode sim, um óleo de nim de boa marca, fazer a prevenção do inseto trips, tá bom? O tratamento vai ter que ser um forte inseticida, mas para o ambiente um larvicida. Então, fiquem atentos a isso. Eu precisava contar isso para vocês. Se você tem na tua casa uma flor nascendo deformada, se você tem na tua casa um botão que não se desenvolve, que fica todo melado, é o trips. Se abriu uma flor toda retalhada em volta, escurecida, toda ralada, é o trips. Se você tem uma haste de vanda que melou, que ficou marrom, é o trips, tá? Então, fiquem atentos. Achou trips na flor? Corta e joga fora. Joga fora, some com a planta dali, tá? Some com a planta dali, porque não convém você deixar uma flor com trips na sua casa, porque eles se multiplicam rapidamente. São apenas 16 dias para o ovo virar um adulto. A multiplicação é rapidíssima, gente. Então, faça a prevenção com um bom óleo de nim, tá? E se tiver infestação, corte todas as flores. Corte todas as flores. Se tem trips em um exemplar, tem trips no teu orquidário inteiro.